Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o cadastro de uma proposta para a loja. No Snap Mall, você já deve ter percebido, a gente tem três formulários diferentes para a proposta, um para mall, um para mídia e um para loja. E nesse vídeo a gente vai ver justamente o cadastro de uma proposta de loja. Ele começa a partir de uma prospecção, como você vê aqui, e se você ainda não conhece o nosso módulo de prospecção, então convido para que você vá no nosso canal, lá na nossa playlist do Snap Mall, e acesse o vídeo de prospecção, que você vai entender todos os recursos desse módulo, que é bem interessante. A partir de uma prospecção que já foi finalizada, eu vou clicar no botão Nova Proposta. A proposta de loja, ela pode ser complexa, a gente imagina, a gente conhece que geralmente isso é problema para muitas administradoras de shopping, e a ideia aqui é simplificar. A gente tem uma única página, um único formulário para fazer o cadastro inteiro de uma proposta de loja. Na primeira seção, a gente tem aqui alguns campos que já vêm travados, o shopping, a unidade, o proponente. E a segunda seção, ela já começa a ser muito importante. Por quê? Ele traz aqui um grupo, subgrupo, em função de um campo que está na unidade, que se chama subgrupo desejado. Então, a gente, quando faz o planejamento, eu tenho uma unidade, e existe um subgrupo ou um segmento, não sei que nome você usa, que eu desejo para essa unidade. E é a partir dele que eu vou resgatar os meus preços, ou pricing. Existe um outro vídeo explicando muito detalhado o pricing, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Quando você escolhe aqui o grupo e o subgrupo, e você pode mudar neste momento, tá vendo? Você pode escolher outro grupo ou subgrupo. Vou manter esse daqui mesmo. E atividade, a partir do momento que neste campo aqui, prazo do contrato, eu indico um prazo, por exemplo, 60 meses, o sistema já vai trazer para mim aqui o valor de tabela. E que tabela é essa? Como eu disse, é a tabela que leva em consideração o subgrupo artigos do lar. Se eu troco aqui para artigos diversos, ele recalcula todos os valores. Tá vendo? Então, artigos do lar, artigos diversos, ele recalcula todos os valores. Eu tenho ainda aqui um campo finalidade para indicar aqui qual que vai ser a finalidade dessa proposta. Nessa seção do meio, como eu já comecei explicando, eu tenho o prazo do contrato. Em tipo do contrato, eu vou ter aqui algumas opções, como aluguel padrão, o CTO, e eu posso ter também a combinação dos dois que a gente chama de misto. Mas nessa demonstração, a gente ativa uma configuração onde na primeira versão da proposta, você é obrigado a escolher o tipo padrão. Tá? Isso pode ser habilitado ou não, mas nesse exemplo a gente está usando habilitado. Então, a primeira versão eu só posso usar o tipo padrão e não posso reduzir os valores de tabela. Se eu diminuir o valor de tabela, o sistema me breca, eu não posso seguir com essa proposta. Tá legal? Eu tenho aqui a data de início do contrato, tenho aqui a data de inauguração deste contrato, dessa unidade, né? O tipo de carência, se vai ser só aluguel ou total, né? Aluguel, condomínio e fundo. Quantidade de dias de carência, a data base, o índice para correção e algumas informações aqui para a questão online, né? Muito bem. Abaixando aqui um pouquinho, a gente tem os valores locatícios, como eu já comecei a explicar. Você pode trabalhar com metro quadrado ou valor total. Geralmente se usa um metro quadrado. E ele já trouxe aqui o valor de tabela, 38,57. E trouxe aqui para você para facilitar. Então, essa primeira versão você consegue cadastrar com uma facilidade e até com uma agilidade muito grande. Eu tenho também aqui o valor do aluguel variável, aluguel percentual, que pode mudar de ano a ano. Vou manter aqui os 8% que está cadastrado no meu pricing. E o aluguel dobrado ou sazonalidade, que também já veio aqui para mim 100%. O condomínio e o fundo de promoção, eles já vieram travados aqui para mim, eu não posso mexer, porque é a primeira versão, mas depois eu mostro para você na segunda versão, já é possível fazer as alterações. Abaixando aqui um pouquinho, você vai perceber que essa proposta, ou ela pode ser de repasse, ou ela vai ter um CDU. Quando eu seleciono repasse, ele habilita alguns campos aqui de repasse para mim, qual que é o valor desse repasse, qual que é o valor que vai ser comercializado, da taxa de comercialização, qual que é o valor do aluguel atual e qual que é o valor de transferência. Isso é muito legal, porque se eu coloco aqui um valor de repasse, por exemplo, 450 mil, ele já calcula para mim aqui o valor de comercialização em função de um parâmetro que está cadastrado nesse shopping. E a mesma coisa do aluguel atual. Se eu coloco aqui um valor de aluguel atual, ele já me calcula qual que vai ser o valor de transferência. Tá? A taxa aqui utilizada foi 6%, ou 6 aluguéis, e a taxa de comercialização 6%. A data de início, o número de parcelas e observações aqui para o repasse. Mas eu vou desabilitar aqui o repasse e vamos trabalhar com uma proposta com CDU.
Ele já trouxe aqui um valor de CDU também do pricing. Eu vou colocar aqui o número de parcelas desse pagamento de CDU, né? O sinal do CDU, o percentual para o sinal do CDU, quando eu vou iniciar a pagar, né? Quando vai ser a data de início desse pagamento de CDU. Vamos colocar aqui dia 31. E quando vence o sinal. Você pode também optar por vencer na assinatura do contrato. Tá? E vai indicar aqui um índice de reajuste para o CDU e uma database de reajuste para o CDU. Nessa primeira versão, você percebe que não é possível colocar allowance, nem benfeitoria, nem mútuo, mas são seções que depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para encerrar essa proposta, eu poderia trabalhar ainda com alguns campos aqui de texto, que são as considerações operacionais, as experiências comerciais e as condições especiais. Condições especiais é um campo talvez até mais importante, porque lá na frente, passando por uma revisão do jurídico, ele pode constar na minuta. Depois, no vídeo de contrato, você pode ver bem como isso acontece. Experiências comerciais é a chance que o executivo tem de colocar ali uma defesa para essa marca. E as considerações operacionais é alguma coisa que vai ter que ser feita, por exemplo, trazer a exaustão para a loja, enfim, alguma característica que tem que acontecer para esse contrato chegar, né, dar certo, chegar ao fim. A gente tem uma seção de pacote merchandising, que é a famosa mídia inaugural. Então, você pode colocar aqui um valor, por exemplo, 10 mil, que vai ser utilizado por 2 meses, e explicar aqui qual que vai ser. Vai ter um mega banner e adesivo nas mesas da praça de alimentação. Se essa proposta tiver 50, é muito simples, basta a pessoa selecionar aqui proposta com 50, escolher um segundo comissionado e, por fim, carregar aqui uma planta para essa unidade. Muito bem, carregada a planta, vou clicar no botão salvar e está cadastrada aqui a minha proposta do tipo loja. Essa é uma proposta muito interessante e completa, porque quando você abaixa aqui um pouco, o sistema traz já uma análise para você, alguns cálculos muito importantes. Então, primeiro que ele já faz o cálculo da comissão, e existe um outro vídeo, a gente explica um pouco melhor como é isso, mas ele já traz aqui toda a estrutura, né, toda a inteligência de comissionamento, e traz uma seção de análise também. Então, qual que era o parâmetro do CDU, qual que era o VGL de tabela, né, qual que é o VGL de tabela total, ou seja, a soma do CDU com o VGL de tabela, e qual que era o valor do aluguel por metro quadrado atual da última proposta. E ele confronta aqui com o VGL dessa proposta, com o VGL total dessa proposta, e o valor do aluguel médio desta proposta. Então é muito interessante porque você vai ver, o target spread CDU é 100%, ou seja, ficou empatado, porque justamente é uma proposta na tabela, então você viu que o valor do CDU nem tive chance de mudar, então ele empatou. A mesma coisa com o target spread, eu estou trabalhando aqui com os valores de tabela, mas o leasing spread, ou seja, em comparação com o valor que eu tinha na última proposta, último contrato, ele foi superior, porque eu estava trabalhando com 31,43 um metro quadrado no meu último contrato, e agora eu estou trabalhando com 44,29. Então eu tive aqui 40% acima para essa proposta. Agora, vamos fazer uma simulação. Vamos imaginar que eu envio essa proposta para aprovação. Então, eu, executivo, crio a proposta, envio para aprovação, e eu aqui vou simular uma reprovação. Com esse meu usuário é possível fazer isso, então clico na seção aprovação, e vamos imaginar que eu rejeitei essa proposta, tá? Porque, por alguma razão, eu rejeitei. O que acontece aqui? O executivo ele pode clicar nesse botão nova versão. Isso é outra informação muito legal, porque o sistema vai fazendo controles de versão de todas as propostas, todas as versões que vão sendo criadas para essa proposta. E já que eu estou na segunda versão, quando eu clico no botão editar, repetindo mais uma vez que essa é uma configuração que a gente fez aqui, tá? Não é obrigado a seguir esse caminho, mas nessa configuração, a partir da segunda versão, eu já posso trabalhar com outros campos que ficam habilitados para mim. Então, ao invés de trabalhar com aluguel padrão de tabela, eu poderia trabalhar com CTO, ou até o diferenciado, que seria parte do padrão, mas eu posso fazer, posso trabalhar com os valores, colocar um desconto, mexer no condomínio, mexer no fundo de promoção. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou abaixar aqui um pouquinho o valor do metro quadrado.
esses 2 primeiros anos. E aqui embaixo eu vou mexer também no allowance. Então eu vou dizer que essa proposta tem allowance, e o valor dele aqui, R$250 mil. Algum comentário que é importante. Eu poderia dizer se tem benfeitoria também, e qual o valor da benfeitoria que vai ser realizada, e se vai ter um mútuo. E qual o valor e o número de parcelas e o percentual do CDI para correção do mútuo. Tá? Vou salvar essa proposta de novo. E agora, se a gente voltar lá na seção de análise, você vai perceber que o target spread já baixou. Justamente porque eu mexi no valor do aluguel e ele já fez esse cálculo e está me mostrando que essa proposta está abaixo da tabela. Target spread, então, repetindo, é a comparação desta proposta com o pricing, com a tabela, e o leasing spread é a comparação dessa proposta com o último contrato que estava nesta unidade. Tá legal? Eu vou, então, enviar essa proposta para aprovação mais uma vez. E agora ela vai seguir um workflow de aprovação que você pode configurar de acordo aí com seus critérios, com shopping. Pode existir um processo de aprovação para loja, um outro para mall, um outro para mídia, um para cada shopping, enfim. Tem uma ferramenta bem poderosa aqui por trás que nos permite fazer isso. Eu vou seguir com as aprovações aqui, simulando como se eu fosse os aprovadores, só para a gente ter uma ideia de onde isso termina. Eu fiz aqui a aprovação pelo gerente de vendas, está aqui essa proposta. E uma vez essa proposta chegando ao final da etapa de aprovação, gera-se um registro de contrato, que é o assunto de um próximo vídeo. A gente vai entender em outro vídeo de contrato como funciona a documentação do contrato, a esteira desse contrato, a emissão do contrato que o sistema pode fazer, até a assinatura e o cálculo de comissão. Tá legal? Até o próximo vídeo, então.